essa pauta dessa tarde de hoje, que alguns querem colocar aí a pecha de pauta da vingança, não tem nada a ver com vingança. Isso é pauta da responsabilidade. Nós, parlamentares, estamos sendo chamados à responsabilidade para trazermos a ordem à nossa democracia relativa do governo do PT. O que nós estamos assistindo é a barbárie. Nós estamos assistindo a censura a ser imposta nesse Brasil, a imunidade parlamentar sendo desrespeitada, parlamentar preso, contas bancárias e contas de redes sociais de jornalistas, de pessoas do povo, sendo suspensas sem o devido processo legal. Mais de 1.500 pessoas, quase 2.000, sendo julgadas pelo Supremo sem prerrogativa de foro. E nós vamos ficar assistindo isso e fingir que está tudo normal? Sério mesmo? Tem gente aqui que diz que jurou a Constituição, que está aqui para cumprir a Constituição e vira as costas para o fato do presidente do Supremo ter declarado, sem nenhum constrangimento, deputado, sem medo de qualquer punição, o ministro Barroso declarou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal mudou a sua natureza, deixou de ser um órgão técnico para ser um poder político. Primeiro, o judiciário nunca foi poder. A gente diz que, sim, temos 3 poderes, mas a natureza do judiciário não é de poder porque não tem voto. E só pode ter poder quem tem voto. Está na Constituição. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, embora se chame, né, de poder legislativo, ele é um órgão, ele não é um poder de verdade. A sua natureza jurídica não é de poder. Mas, apesar disso, esse parlamento, que é o poder genuíno, mais importante, porque na ordem vem poder legislativo, depois executivo e depois o judiciário, que não tem um voto. E me desculpa, dizer que o voto que eles recebem da indicação do Senado dá a eles legitimidade para exercer atividade política é uma falácia sem tamanho. Eles não receberam voto para exercer atividade política, que, aliás, é vedada pela Constituição e pela Lei 1079, da Lei de Responsabilidade, a lei do impeachment. E aí nós temos parlamentares aqui que ficam fazendo o joguinho da democracia. Eu estou aqui para defender a democracia. Os outros querem, na verdade, afrontar o Supremo. Eu não quero afrontar Supremo nenhum. Eu quero o Supremo cumprindo o seu papel. Eu quero que o Supremo volte para as 4 linhas. Eu quero que o Supremo volte a ser uma corte respeitada. Eu fui assessora do Supremo, na época em que a corte era respeitada pelo Brasil inteiro. Depois eu fui assistindo o Supremo virar, sabe o quê? A casa de 11 imperadores. Vai lá no Supremo, se você não é amiguinho lá, não é lobista, amiguinho dos... Tenta entrar lá para falar com o ministro. Nem os parlamentares eles recebem. Nós não estamos falando de criar nada, de inventar nada, de uma regra que já existe para juízes brasileiros, mas que só não se aplica para semideuses do Supremo Tribunal Federal. Existe algum parlamentar de esquerda aqui da base do governo que defenda abertamente que o ministro do Supremo, como nós estamos criminalizando aqui, possa usar das suas prerrogativas para beneficiar indevidamente a si ou a terceiros? Alguém defende que o ministro do Supremo receba propina, seja legalizado do ponto de vista de crime de responsabilidade, que o ministro do Supremo receba propina para dar uma decisão em favor de alguém? Alguém defende aqui que o ministro do Supremo que vai julgar um caso, imagina você sendo réu no Supremo Tribunal Federal, imagina você tendo um caso a ser julgado no Supremo e o ministro antecipa o voto numa entrevista na televisão. Isso é uma aberração. Você conversa com qualquer diplomata de país desenvolvido que trabalha no Brasil, conversa com embaixadores, conversa com ministros, todos eles vão dizer que é uma aberração ministros do Supremo serem estrelas de televisão, opinarem sobre projetos de lei que estão em tramitação nessa casa. A gente nem aprovou ainda, o ministro já está dizendo que é inconstitucional.
Isso não existe em país sério. Em país sério isso é motivo, não é nem para impeachment do ministro. O próprio ministro renuncia em vergonha devido à pressão popular que acontece contra ele. Alguém defende que o ministro do Supremo possa violar a imunidade material parlamentar, a liberdade para se falar qualquer coisa, para se votar do jeito que você quer, a liberdade para representar a população? Se a imunidade material não existisse e fosse desrespeitada por parte do Supremo contra os parlamentares que eram de oposição no governo passado, estava todo mundo preso. Se não houvesse imunidade material, liberdade para se falar, na legislatura passada para os deputados que hoje fazem base do governo Lula, estava todo mundo preso. E vocês estão contra a criminalização da violação dessa prerrogativa parlamentar. Mais do que isso, limitar a decisão monocrática. Vocês acham certo a gente ter 11 Supremos Tribunais Federais? Vocês acham certo um ministro do Supremo, numa canetada, poder afastar um presidente de poder? Um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente do Congresso Nacional? Um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente da República? Vamos lembrar, já aconteceu. Ministro do Supremo já afastou o presidente de poder na canetada, em decisão monocrática. Ministro do Supremo já concedeu para o judiciário inteiro auxílio moradia via liminar e sentou em cima da liminar e usou a liminar para chantagear o Congresso Nacional a aumentar o salário do judiciário. Vocês são a favor que ministro do Supremo, inclusive auxílio moradia para quem trabalha na própria cidade, para quem mora na própria cidade que trabalha. Foi concedido via liminar, ministro ficou anos sentado em cima, depois foi derrubado pelo plenário do Supremo. É esse tipo de abuso que nós estamos cometendo. E quem manda é quem tem voto, quem manda é o parlamento, e não ministros que se acham no direito de ter poder político, falando abertamente que o STF se transformou num poder político. Eu não me lembro de ter ido alguma vez na minha vida votar para algum ministro do Supremo. Se quiserem ter poder político, então vamos mudar e vamos fazer eleições para ministro do Supremo, né? Quem manda sim é essa casa. E sobre retaliação, não tem nada de retaliação, é o certo. Agora, claro, tem deputado do PSOL que se gaba e fala no microfone dizendo que pode aprovar essa lei, porque nós vamos derrubá-la no STF. Então vocês deveriam concorrer para ministro do STF e não para deputado, para ficar passando pano para ministro do STF. O povo quer ver esse parlamento aqui se levantar, sim, contra esses absurdos. Já existia, senhora presidente, a previsão constitucional. O que estamos fazendo é dando clareza, especificando, melhorando o texto constitucional no que diz respeito à participação do Poder Judiciário nas decisões eventualmente tomadas por chefes de poder ou pelo Poder Legislativo. Não é possível, senhora presidente, que tenhamos todo um trabalho envolvendo, como no caso da própria PEC 8, meses, anos de tramitação. Esta PEC protocolada em 2021, aprovada em comissão especial e de Constituição e Justiça no Senado, no plenário, encaminhada, como disse no relatório, a esta Comissão de Constituição e Justiça, que passará para uma comissão especial após a aprovação, e assim propugnarei que aconteça, para depois, deputado Cabo Gilberto, ser referendada pelo plenário. Não é possível que um trabalho de meses, repito, aliás, corrigindo-me, de anos, de 594 parlamentares da República, 81 senadores eleitos pelos 27 estados da Federação, 26 e o Distrito Federal, 513 deputados federais eleitos pelos 26 estados da Federação e o Distrito Federal. Não é possível que em uma única canetada, um único ministro de um tribunal constitucional defina que todo aquele trâmite não merece ter, na promulgação da lei ou da emenda constitucional, a validade que os representantes do povo não só esperam que tenham, como votaram para que tivessem. Reserva-se o direito, é claro, para aqueles que perdem votações na Câmara de se queixarem, de reclamarem e, eventualmente, até de disputarem judicialmente as suas derrotas.